Uma boa tarde a todos. Nós saudamos a todos aqueles que estão conosco. Nós somos os cristãos presbiterianos da Covilhã e hoje é dia 9 de maio de 2021. A todos os nossos irmãos, amigos que sempre têm estado conosco. Se você é a primeira vez que tem assistido essa transmissão, nós saudamos a você. Desejamos que o Senhor Jesus Cristo seja o centro e a razão da sua vida, assim como nós também desejamos de todo o nosso coração. Queremos dizer que durante todos esses domingos, na sua grande maioria, temos feito as exposições na carta do apóstolo Pedro. O apóstolo Simão Pedro, escreveu duas cartas que estão registradas no Novo Testamento, no final do Novo Testamento, e assim nós temos recebido alimento para as nossas almas. E isso tudo tem sido uma grande bênção, percorrer essa carta, de modo que o apóstolo Pedro está escrevendo a um grupo de cristãos logo no final do primeiro século, e é justamente nesta época que os cristãos ali da Ásia Menor têm recebido grandes perseguições e o sofrimento era demasiado. Por isso, o tema geral da carta que nós escolhemos é justamente esse: santificação debaixo do sofrimento. É claro que nós também hoje, nos nossos dias, temos percebido o grande sofrimento que tantos têm passado, todos nós, de alguma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, temos passado por sofrimento, principalmente nessa época em que a pandemia tem feito muitas vítimas, e todos nós temos sentido isto, não é? Alguns pela doença, outros porque estão com parentes nos cuidados intensivos, outros porque perderam seus parentes. Enfim, todos nós estamos a sofrer. E por que não, nessa época, nesse tempo, estarmos a refletir, a meditar biblicamente sobre a santificação, como nos santificar, o que é santificação, e santificarmos-nos para Deus mesmo quando nós estamos a sofrer. Então, irmãos, meus amigos, nós continuamos a nossa exposição e eu gostaria de motivar, estimular você a procurar as outras exposições que estão ou estão no YouTube ou estão no Facebook, nessa mesma página dos cristãos presbiterianos da Covilhã. E eu gostava de dizer para você que, para que você possa ter a continuidade dessas mensagens, e a fim de que você, hoje, por exemplo, nós estaremos trabalhando a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 7. Mas nós temos todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2 já feitas as exposições. Então, vale a pena você voltar um pouco, né, um bocadinho, voltar atrás para tomar a consciência, a percepção em respeito ao que o apóstolo Pedro estava a orientar os seus leitores, os cristãos do primeiro século. Portanto, hoje nós vamos nos ater em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 7. Então,
quero também convidar você a que busque a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, então aproveite essa oportunidade que nós vamos ler. E você pode abrir no texto o texto da primeira carta, e essa primeira carta de Pedro, ela faz parte daquelas cartas chamadas universais, ou cartas chamadas católicas, justamente porque são direcionadas a todas as pessoas, a todos os cristãos. 1 Pedro, então, capítulo 3, versículo 1 a 7. E o tema hoje que nós vamos tratar é a santificação e o relacionamento conjugal, ok? Santificação e o relacionamento conjugal. Então vamos nos ater, abra o seu texto, aí onde você está, 1 Pedro, capítulo 3, 1 até o versículo 7. Que nos diz assim a palavra de Deus: semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam conquistados sem palavra, considerando a vossa vida santa em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Portanto, até o versículo 7, nós vamos aproveitar esse momento, pedir ao Espírito Santo, a Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, que estejam a iluminar os nossos corações, as nossas mentes, fazendo da oração do salmista, o Salmo 119, versículo 18, pedindo: ó Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa descobrir as maravilhas da tua lei. Então vamos orar. Senhor, nós te pedimos nesse momento, ó Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ilumines a tal ponto de que possamos compreender, perceber o teu grande amor por nós e o teu desejo por nos ver santificados a cada dia, Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados diante da tua palavra. Nossas mentes, os nossos corações precisam ser tocados por ti, para que, tocados por ti, iluminados por ti, Senhor, possamos perceber a profundidade, o comprimento, a largura e o que se revela no teu amor. Nós pedimos
por todos aqueles neste momento que estão conosco. Que o Senhor nos atraia e que o Senhor fale conosco a tal ponto de mudar as nossas mentes, os nossos corações para a glória do teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós seguimos então nessa meditação, a meditação que está relacionada a esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Introdutoriamente, eu gostava de dizer que a peregrinação da fé e a santificação envolve também o relacionamento conjugal. O casamento é um relacionamento onde marido e mulher procuram viver uma vida como reflexo da imagem de Deus. Falar sobre casamento hoje em dia é para a maioria das pessoas um assunto extremamente antiquado e muitos, acreditam que esse assunto remonta à época dos seus avós e dos seus bisavós. Sociedade atual e a história, tanto da humanidade como do cristianismo, durante séculos, possuem poucos exemplos positivos sobre o casamento. Porém, ao examinarmos o matrimônio biblicamente, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, e não o que os outros ou o que as instituições dizem sobre casamento, quando nós examinamos esse assunto, a sua origem, as suas causas, os seus efeitos na vida do ser humano, vamos perceber que Deus tem um profundo interesse no relacionamento entre o homem e a mulher. Para percebermos as ordens e recomendações, por exemplo, do apóstolo Pedro sobre a santificação e o relacionamento conjugal, é necessário percebermos também um pouco sobre o que e o como a Bíblia ensina, e não somente apenas o que apreendemos da história, da tradição, da nossa família, o tradicionalismo religioso e tantas vezes a imposição da nossa sociedade. Portanto, vamos iniciar o assunto aqui a falar sobre a origem do casamento. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, vamos falar um pouco sobre a questão da origem do casamento ou do matrimônio, como a maioria também conhece esse termo. Para isso, nós devemos voltar os nossos olhos para o livro das origens. Então, falar das origens, vamos voltar para o livro das origens, o período da criação, o livro do Gênesis. E em Gênesis 1 e 2, nós encontramos o tempo onde todas as coisas foram criadas. Ora bem, se você crê na palavra de Deus, se você crê em Deus e na Santíssima Trindade, naturalmente os seus olhos vão olhar justamente para essa época onde tudo foi criado, desde o universo, o mundo visível, o mundo invisível. Após então a criação de todo este universo, o reino de Deus, ao final dele, Deus então criou dois seres humanos, o homem e a mulher, como coroa da sua criação. Vamos então ler apenas um versículo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E Gênesis capítulo 1, versículo 27 nos diz isto. Perceba, capítulo 1, versículo 27.
E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que nós notamos é que o ser humano, ele não é uma criação a esmo ou fruto de uma evolução, mas o ser humano ele foi criado segundo a Bíblia, segundo a imagem de Deus. Ele foi criado de acordo com a imagem de Deus. A palavra imagem no texto, por exemplo, no texto original da Septuaginta, que é o texto original grego do Antigo Testamento, a palavra imagem é a mesma para ícone. A palavra ícone, neste caso, é muito importante para nós. O ser humano, ele foi, então, criado uma imagem de Deus, um ícone de Deus, um espelho de Deus, um símbolo, uma representação de Deus. Isso significa, portanto, que o casamento ele foi criado por Deus para representar e simbolizar a união da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora, por quê? Todas as três pessoas da Trindade estavam presentes na criação. E ao criar esta união, e ali criar o casamento, Deus colocou o casal, ou sobre o casal, a autoridade de dominar a terra e de todo o cosmo, a regerem o planeta como vice-governadores. E o texto diz que o ser humano, macho e fêmea, percebam? Macho e fêmea, eles juntos são a imagem de Deus. E que o casamento é a união de dois seres heteros. Até porque Deus vive eternamente e o homem e a mulher como símbolos da Trindade Santíssima, que é justamente o Deus que subsiste em três pessoas, agora os dois seres héteros, agora eles são um só, mas duas pessoas diferentes. E isto significa que o homem e a mulher, eles seriam aqueles que, como dizemos, seriam os instrumentos de Deus a povoar essa terra e a gerar nesta terra aquele ambiente que a Trindade possuía desde a eternidade. Muito bem. O amor, a doação entre as personalidades da Trindade são a razão e a causa do amor do homem pela mulher e vice-versa. Agora que eles estão criados, o casamento entre o homem e a mulher possuía também a presença de Deus. Deus estava presente, em primeiro lugar, neles mesmos, porque o Espírito Santo habitava em seus corações. Deus, através do Filho de Deus, estava presente no Éden e se fazia presente. Eles não estavam sozinhos, eles comungavam entre si, comungavam também com Deus e comungavam com o próprio Deus dentro deles, de maneira intensa, de maneira profunda, sendo livres e racionais. Este é a origem do casamento antes da queda, antes da separação do homem de Deus, antes que o homem e a mulher procurassem fazer a sua própria vontade. Eles eram livres para isso. Mas o casamento tomou rumos diferentes. Debaixo da miséria humana, o casamento foi corrompido e o que deveria ser uma relação de amor e comunhão tornou-se uma concorrência, tornou-se competição, onde o ser masculino, por ser mais rijo e mais forte,
oprimia o ser feminino. De onde devemos então conceber que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, veio também para refazer esta relação que ambos possuíam antes da queda, refazer esta relação que havia sido danificada, conturbada por causa da separação espiritual do homem e da mulher para com Deus. Pedro, então, ele vai escrever esta carta em um tempo onde inúmeras mulheres casadas estavam a viver a sua fé cristã como uma fé inicial. Muitas mulheres procuravam a Jesus na sua época e depois então os apóstolos e formavam a igreja, tornavam-se discípulas de Jesus Cristo, mas os seus maridos, homens romanos e pagãos na sua maioria, eles estavam a viver dissolutamente e era necessário e era preciso que os maridos fossem conquistados, fossem ganhos, não somente para que o casamento delas pudesse ser restaurado, mas sobretudo que a vida daqueles homens também precisavam ser ganhas para a vida eterna. O que fazer, por exemplo, num tempo onde a maioria das mulheres eram oprimidas e perseguidas dentro das suas casas? Porém, havia também homens casados, sim, haviam homens casados que eram impactados pela mensagem do Evangelho e as suas esposas ainda não eram cristãs. O que fazer quando a fé peregrina está em jogo no casamento? Como buscar a santificação num ambiente de diferentes crenças, como é o caso do que nós estamos a falar e do que nós estamos a contextualizar a mensagem do apóstolo Pedro? O que devemos aprender é de que aquele que vive a sua peregrinação espiritual na busca da santificação desejará desenvolver um relacionamento conjugal à maneira de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos aprender a recomendação e os imperativos do apóstolo. E nós vamos ver aqui então, voltando ao texto de 1 Pedro, que vamos perceber que viver a fé cristã e viver sob a graça, a regeneração, então é viver num ambiente onde o molde deste ambiente, o modelo deste ambiente é a vida de Jesus Cristo. Portanto, vamos voltar aí ao capítulo 3, versículo 1. O capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: semelhante vós, mulheres. Esta palavra semelhantemente ou igualmente, eu acredito que você deve ter uma outra versão da Bíblia. Você pode encontrar a palavra igualmente ou semelhantemente. Outras versões bíblicas dizem do mesmo modo. E nós vamos encontrar essa palavra tanto no versículo 1 quanto no versículo 7. No versículo 1, Pedro diz igualmente, ou da mesma maneira, semelhantemente, vós mulheres. E no versículo 7, o apóstolo diz assim, igualmente, semelhantemente, vós maridos. Então, este igualmente é muito importante, porque esse igualmente está relacionando aquilo que ele vai falar, Pedro vai falar, com aquilo que ele já falou anteriormente nos textos passados. A ordem aqui, então, é tanto para as esposas como para os maridos. E denota a ligação entre o assunto, então, que ele vai falar, e aquele que ele acabou de falar. No caso, aqui em questão, Pedro está a falar do relacionamento dos servos. Se você olhar um bocadinho atrás,
nesse capítulo 2, final do capítulo 2, então Pedro está a falar do relacionamento dos servos e com os seus empregadores, com seus patrões. E diz que eles, os servos, deveriam aprender a serem, a se moldarem de acordo com o exemplo de Jesus Cristo. Coloca então o exemplo de Jesus como modelo para o viver daqueles servos, daqueles empregados, e agora, do mesmo modo, esse modelo de Jesus Cristo é válido também para a maneira como as mulheres cristãs daquela época deveriam viver em relação aos seus maridos e também o viver dos maridos para com as suas esposas. Vamos nos ater agora ao capítulo 2 da mesma carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 24. E notem que coisa interessante, como o apóstolo Pedro fala sobre o modo de vida de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo, nosso Senhor, é um exemplo para nós. O versículo 21 diz assim, perceba, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Perceba então que a primeira mensagem que temos aqui é que o modelo de Jesus, a vida de Jesus, é que deve fazer e dar o norte, a orientação, o modelo para a nossa vida. Em segundo lugar, agora, quando vamos a entrar no versículo 1, o texto está se referindo especificamente sobre a santificação na relação das mulheres com os seus maridos. Este assunto, então, ele vai tomar grande parte deste trecho que nós lemos, vai do versículo 1 até o versículo 6, e vai justamente falar sobre como essas esposas daquela época, como também hoje as esposas seguidas e seguindo a fé em Cristo, devem viver. A submissão das esposas, então, tem um molde baseado no exemplo do nosso Senhor. Note bem, ele diz aqui, vós mulheres igualmente sede sujeitas ou sede submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte, pelo procedimento das suas mulheres, sejam conquistados sem palavra alguma. A finalidade é de que os maridos que não obedecessem ou que não obedeciam à palavra fossem conquistados, fossem ganhos pelo testemunho das suas mulheres. É justamente isto que é dito através do procedimento das esposas, e não através apenas das palavras delas ou dos efeitos das suas palavras. E aqui nós temos um grande ensinamento com respeito ao falar e ao silêncio. Temos esse grande ensinamento e que justamente deve nortear a vida das esposas. E eu tenho certeza de que várias esposas que amam a Deus, que amam a Jesus Cristo, podem ter seus maridos que nunca tiveram nenhum relacionamento com Deus.
Nesse caso, o silêncio das palavras é o caminho para um impacto profundo na vida dos seus maridos. Percebamos então, nos lembremos qual era o testemunho do Senhor. Como o Senhor se relacionava com as pessoas, principalmente naqueles momentos onde ele estava sob forte opressão e sofrimento, difamação, calúnia. Em relação ao caso, como nós, seres humanos, somos extremamente discursivos e tantas vezes nós, seres humanos, somos entorpecidos pela linguagem, pela fala, devemos nos preocupar, pois o que falamos e como falamos, e este falar deve naturalmente estar em sincronia com o que nós fazemos. Um exemplo prático hoje são as redes sociais. Você pode perceber que palavras, são jogadas ao ar, são escritas, são ditas, e elas passam, como nós passamos, como passamos o dedo sobre uma mensagem, uma atrás da outra. Mas não há mais tempo para meditar naquilo que se escreve, ou que se ouve, ou que se lê. Portanto, nós estamos realmente numa época de entorpecimento onde as palavras às vezes querem serem ditas, ou as palavras querem ser faladas, mas os ouvidos querem ouvir tão pouco, ou já não conseguem mais ouvir, como o próprio Senhor Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça, ouça. Mas as palavras são vazias. As palavras são vazias quando não há ação, quando não se tem a prática. Percebamos que Pedro diz às mulheres que o testemunho delas, a maneira de viver delas, falará muito mais alto do que suas palavras e irá fazer os seus maridos observarem o procedimento delas em relação ao temor para com Deus. Não há mais temor. Esta é a grande verdade. Nos dias de hoje, não há mais temor. E o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. E quando aqueles maridos olham para suas mulheres, eles irão perceber que há algo muito mais profundo em suas vidas do que simplesmente o que eles ouvem dizer. Então, a maneira de viver cheio de temor a Deus é o verdadeiro e grande e mais alto testemunho que uma mulher pode dar a um esposo, ou um marido, ou a um homem com quem ela tem um relacionamento conjugal. Mas Pedro não fala apenas sobre as palavras. Pedro também diz que o adorno que mais agrada a Deus, o adorno não é o adorno exterior, é o adorno interior. No versículo de número 3, você vai perceber isto. Diz assim: o enfeite, quer dizer, o adorno delas, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem interior, no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então agora Pedro está a dizer que o adorno realmente que mais agrada, que é precioso diante de Deus,
é o adorno do interior, é o coração. E ele diz a elas que este adorno, este enfeite, se alcança não por meio de frisado de cabelos, de maquilhagens, mas por meio da fé em Deus e por meio da prática do bem. Ele também fala do exemplo de outras mulheres do passado e as chama de santas. E usa, por exemplo, o exemplo de Sara, mulher do patriarca Abraão, e o seu relacionamento com ele e da maneira que Sara tratava o seu marido, chamando-o de Senhor. É claro, meus irmãos, que aqui a ênfase não está no termo usado por Pedro, mas no espírito do termo. Isso o que fica claro para nós é de que o respeito ele é imprescindível e uma mulher cheia de respeito é um testemunho, é uma maneira impactante e que vai chocar tantas vezes esta sociedade onde o respeito já não existe mais. Impressionante, diz o texto, de que o respeito ele é imprescindível no relacionamento conjugal. Então temos aqui outro grande ensinamento sobre o enfeite, sobre o adorno, que é típico das mulheres. Pedro não está a dizer que as mulheres não deveriam usar o adorno exterior, o enfeite, a maquilhagem, mas que estes adornos não deveriam ser o foco principal das suas vidas. O adorno interior para o apóstolo é, de fato, o coração. Diante de Deus, ele repousa os seus olhos, Deus repousa os seus olhos sobre o coração destas mulheres. Bem, já dizia, naturalmente, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diante de muitas e muitas referências sobre o coração, Provérbios 4, 23 diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como somos homens, então, irmãos, como somos homens e mulheres que receberam as consequências da queda e da separação espiritual de Deus, todos os nossos relacionamentos foram danificados, foram desviados. O grande objetivo era o relacionamento com Deus. E assim todos os relacionamentos decorreriam do principal. Mas também o casamento foi danificado, foi invertido. A glória que era para Deus agora se alterou e se dirigiu ao coração individualmente, falando tanto do homem quanto da mulher. Homens e mulheres se tornaram egoístas. Hoje, nos dias de hoje, homens e mulheres concorrem entre si. Amam por necessidade e quantos não amam por interesse? Em contrapartida, durante séculos, a mulher foi oprimida pelo homem. Quantas não morreram injustamente? Quantas não foram e não são ainda hoje violadas pelos seus próprios maridos? Quantas não sofrem caladas para não serem assassinadas? Em contrapartida, os movimentos que lutam pela libertação da mulher a tornaram em grande medida uma mulher masculinizada, para que a mulher pudesse lutar contra as injustiças promovidas pelo homem, pelo macho. Os efeitos da queda espiritual, então, a cada dia, não só desumanizaram, como continuam a desumanizar a mulher e também a masculinizá-la.
Mas nessa ordem, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que a mulher pode se manter fiel a Deus e manter-se também submissa a Ele em primeiro lugar. E agora manter-se submissa ao seu esposo. Há uma interessante definição de submissão, que é o termo sub, separado de missão. Sub mais missão. Uma missão sob ou sobre a outra missão. Qual a missão principal? A missão principal são dos dois, homem e mulher. E o marido, como cabeça, ele faz a sua missão e a mulher também tem a sua missão, que é de estar ao lado ou de estar apoiando. A palavra sob ou sobre tem essa tendência, essa inclinação de entendermos que a mulher ela possui uma missão igual ao do esposo, mas é uma submissão. Mas a questão não é a submissão ignorante e cega, que muitas vezes as pessoas falam, mas a submissão pelo amor. Quando o amor está presente e o temor a Deus também, Deus é a razão de todos os nossos relacionamentos. Agradar a Deus, então, torna-se o alvo e o desejo do coração dessa mulher e também de todos os corações que amam a Deus. A submissão não pode existir sem o amor originado também no coração do marido. Por isso que o casamento é uma via de mãos duplas. Por isso Pedro está agora a falar não apenas das esposas, das mulheres, mas também para os maridos. Então vamos anotar, vamos apontar aqui o que o versículo 7 está a nos dizer. Prestemos atenção e você pode olhar agora a sua Bíblia no versículo 7. E diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos agora apontar que o apóstolo ele vai usar o mesmo termo, como nós dissemos no início, do termo usado aqui, igualmente ou semelhantemente, vós maridos, do mesmo modo. Agora então, voltando à lembrança do exemplo de Jesus Cristo. Significa então que assim como nosso Senhor Jesus se deixou ou obedeceu ou se sujeitou, o amor dos maridos pelas mulheres não deixa de ser uma submissão, porque ele está a obedecer. O Senhor também obedeceu, assim os maridos, como a seguir o seu exemplo, obedecem também e amam as suas mulheres. E o modelo de vida, então, a ser seguido é o do mestre. Assim, os homens devem aprender a viver a vida, em primeiro lugar, a vida comum do lar. Interessante o versículo diz aqui, coabitai com elas com entendimento. E outra versão diz, vivei a vida comum do lar com entendimento. Neste caso, então, a santificação não pode ser apenas uma questão de declarações, de palavras, mas de prática, de vivência juntos, estar juntos. Os homens devem aprender a vida comum da casa. Temos um tradicionalismo extremamente complicado, justamente porque dá-se a noção de que para as mulheres, está o cuidar da casa, para educar os filhos,
e o marido está a estar fora de casa, a trabalhar o tempo todo e a não viver a vida comum do lar, a não envolver-se com os filhos. E este é um tradicionalismo deficiente, deficitário e desviado do propósito único, que é o propósito bíblico. O Evangelho diz que os homens devem viver a vida comum da casa, no tratamento com a esposa, no relacionamento. E aqui então não há imposições, e sim existem vidas em comunhão. Não existe meramente uma função definida. As mulheres, as esposas praticam determinada função e os homens praticam outras funções. A finalidade, portanto, é o amor dentro da casa, é o amor e é o relacionamento entre ambos, é o viver a vida juntos com discernimento. Mas então, o que seria isso? Como assim? Ter consideração pela sua mulher, tratando-a com dignidade. Veja aí a palavra respeito novamente, temor, dignidade, dando honra à mulher. A mulher, então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio até nós, ele reconduziu a mulher à condição e ao nível que ela, por tantos e tantos séculos, fruto da quebra do relacionamento com Deus, foi subjugada e foi sujeitada, como tantas vezes, uma mera serviçal ao homem. Mas aqui o texto diz, tendo consideração pela sua mulher, dando honra à sua mulher como o vaso mais fraco, como a parte mais frágil, como sendo vós co-herdeiros da mesma graça. Hoje em dia, os homens estão a falhar grandemente. Como sempre falharam, essa é a grande verdade. A concepção de casamento para os homens é a ideia de uma escravidão à liberdade. Aquela liberdade que tradicionalmente os homens, quando eram jovens, possuíam. A sociedade impôs regras de dominação e as mulheres não se apercebem também hoje, da mesma maneira que elas também entraram nesse jogo. Os homens que se casam não poderiam se casar sem terem uma liberdade e uma vida de libertinagem, aproveitando a vida que havia. Mas os homens que hoje se casam no Senhor, eles devem antes terem um profundo relacionamento com Jesus Cristo. Até porque, se não houver um casamento em que Cristo seja o centro, é apenas um acordo de duas pessoas diferentes. Hoje muitos se casam, mas Deus nunca está presente, ou nunca estão a favor de Deus, mas estão a favor deles mesmos. Há muitos lares e muitas famílias hoje que sequer nomeiam uma educação cristã para os filhos. Cristo deixou de ser o centro da vida e os casamentos, então, são meros acordos ou convênios que se propõem a viver. Não existe matrimônio, não existe casamento. Casamento verdadeiro é quando Jesus, a Trindade Santíssima, está presente. Se isso não acontece, o casamento jamais terá condição de se manter. Ele pode sim se manter, pode se manter como um acordo, um bom convênio entre o pai, a mãe, os filhos, mas isso jamais será um casamento segundo Deus. Note bem o que eu estou a dizer. Cristo é o centro, então, e tem que ser o centro de tudo que os homens fazem em respeito às suas mulheres e vice-versa. E, por fim, o
por que os maridos devem ser assim? O versículo 7 ainda continua a dizer justamente isto, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Percebamos o que está, então, nessa parte final. Porque a promessa da salvação não é para o homem apenas. O texto diz aqui, para que vós sejais co-herdeiros da mesma graça de vida. Não é apenas para o homem, é também para a mulher, é para o ser humano, que juntos fazem e juntos estão a perceberem-se como imagem de Deus. Não existe um melhor que o outro ou um maior que o outro. Não existe o homem maior que a mulher e nem a mulher maior que o homem, ou a mulher menor que o homem, ou o homem menor que a mulher. Por quê? Porque Deus criou ambos como imagem, como ícone da própria Trindade Santíssima. Portanto, quando estas coisas não estão presentes, é bem difícil que as orações também não estejam a ser feitas. Quando interrompemos nossas orações, ou elas são interrompidas, perdemos o alimento que une o visível com o visível, o visível que está dentro de nós. As nossas relações, então, que antes de serem horizontais, devem ser verticais, isto é, nós deveríamos promover em nós o amor de Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo semelhante, como a nós mesmos. Isto acontece em primeiro lugar no relacionamento conjugal. Portanto, a santificação ela possui um grande e intenso efeito em nossos relacionamentos. Muito bem, hoje nós aprendemos a respeito dessa grande necessidade de nós olharmos os relacionamentos conjugais. Santificação debaixo do sofrimento é também aprender a se santificar mesmo quando os relacionamentos que começaram mal, eles podem terminar bem. Porque, na verdade, o que importa não é o como começamos, mas sim como terminamos. Talvez você tenha começado um relacionamento conjugal muito desastroso. Talvez as vidas que começaram juntas, elas começaram muito mal, mas olhando para Cristo, colocando suas vidas na presença de Deus, santificando-se todos os dias, é possível que os relacionamentos sejam realçados, sejam mudados, sejam retomados e com estas orientações, com estas ordenanças que nós recebemos da palavra de Deus, nós podemos saber que poderemos chegar ao final olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Que você que está a nos ouvir e a nos assistir nesse dia possa colocar o seu relacionamento conjugal na presença de Deus. Mas preste bem atenção às ênfases aqui para as mulheres e para os homens. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe oriente e podemos nos ver domingo que vem. Que Deus te abençoe, que também ilumine e oramos e desejamos que você também faça do teu relacionamento conjugal um relacionamento para a glória de Deus e para a paz e alegria do seu coração. Siga as ordens e recomendações do apóstolo Pedro e preste bem atenção. A tua santificação estará sempre relacionada com o teu casamento. Grande abraço, até então domingo que vem
e esperamos que Deus o abençoe ricamente.